sou Márcia, aposentada hoje, tem 8 meses que me aposentei e estou aqui no IFE há bastante tempo, quer dizer, hoje aposentada, mas ainda me considero servidora da casa, sim. E a minha história na instituição começou bem lá atrás, quando ainda na pré-adolescência eu passei por aqui e vi o ginásio de esportes, e aí eu falei, eu sempre fui apaixonada por esporte, e aí eu perguntei, o que é isso? Aí meu pai, é o ginásio de esporte da Escola Técnica Federal, que na época era federal. Eu falei, nossa, quero vir estudar aqui. Em 89. Eu me formei aqui em 82, 89 eu retornei como servidora aqui. E aí eu me senti em casa, porque então eu conhecia quase tudo, já sabia, me sentia à vontade. Encontrei muita gente aqui da época de aluno ainda, então era assim uma coisa muito prazerosa lidar com as pessoas, porque eu já havia um primeiro contato. Interessante que na época que a gente tinha se formado e trabalhava, havia muito convite para a Petrobras. Todo mundo ia para a Petrobras, se formava e a turma inteira aqui para a Petrobras. Mas eu nunca desejei isso, porque eu não gostava desse tipo de trabalho, ficar confinado e tal. E aí quando surgiu o concurso, a oportunidade, eu falei, nossa, é minha oportunidade, né, de voltar para casa e tudo. E aí, quando isso aconteceu, eu realmente, puxa vida, voltar para onde eu estudei, né, a casa assim, na qual a gente se apaixonou e gostou tanto e se realizou, tipo assim, foram a realização de sonhos, né? Então eu falei, nossa, é a minha oportunidade. E tinha uma vaga. E aí era aquela tensão, porque eu falei, se eu errar uma questão, eu posso não passar nisso. Mas graças a Deus a gente foi aprovada e foi assim, eu lembro que numa noite, que a gente fez a prova numa noite, e o gabarito estava lá fora. Aí quando eu fui lá para conferir, eu fui uma das últimas a sair, quando eu cheguei lá tinha várias pessoas que haviam feito lá aguardando. Quando eu fui vendo a relação, eu fui acertando tudo, eu falei, meu Deus, a vaga é minha. E que as pessoas estavam lá, falavam, Marcinha, foi você e tal. E aí, eu já saí daqui sabendo que tinha sido aprovado. Então, aí foi um momento marcante na minha vida, porque eu retornaria àquele lugar onde a época de aluno a gente viveu tantas coisas boas, né? Eu praticava esporte, viajava muito, então realmente foi assim, anos inesquecíveis aqui. As melhores amizades a gente fez aqui na época de aluno e tudo, então realmente para mim foi assim, uau, uma realização que eu vou levar esse sentimento para sempre. Então, foi assim, essa sensação maravilhosa de retornar a essa casa como servidora. A minha área era do curso técnico de estrada, fiquei lá muitos anos, atuando, auxiliando os professores na questão, fazendo análise, e aí trabalho também que a gente fazia prestação de serviço, inclusive para a Petrobras e tudo, até que recebi um convite para migrar, que havia um período que a gente podia fazer essa questão de migrar para outra área. E aí eu migrei para a área de arte, na qual me apaixonei. E foi então que a gente fez assim muita coisa em relação à questão da arte, porque é uma escola técnica, não é? Então a arte assim era um pouco esquecida, digamos assim. Então a gente fez um trabalho visando sempre essa questão. A arte não como passatempo, não como, né, repetindo um hobby, mas como conhecimento. Então foi um trabalho prazeroso, foi difícil, árduo, mas muito prazeroso, porque a gente viu que isso teve um efeito, né, um apoio muito grande de toda a direção,
E a gente veio trabalhando esse período todo em cima disso, da questão da arte como conhecimento, da questão da memória do Instituto. Eu me sentia assim, tão em casa aqui, que para mim tudo é legal, tudo era muito bom e tudo. Então, era uma coisa assim, bem mais aconchegante no sentido de ser menor. A gente se falava mais com as pessoas, a gente tinha mais contato, a gente trocava mais ideias, a gente sabia um pouco mais sobre o outro, né? Porque era realmente uma família. E como a gente ficava aqui o dia inteiro, não é? A gente tinha muito contato um com os outros e sabia mais, porque era uma escola menor, a gente conhecia os setores, sabia de como funcionava, entendeu? Se eu for parar, eu acho que eu não sei bem o que passa comigo nesse sentido não, porque quando eu estava para aposentar, foi uma escolha minha aposentar, não foi porque o governo isso ou aquilo, não, eu quis aposentar porque eu sempre falei, às vezes com alguns colegas aqui do IFE, que eu tinha vida além do IFE. Não é? Porque às vezes a gente vê as pessoas ficarem aqui, só vivendo daqui, isso aqui, apesar de ser uma tentação, mas eu sempre quis ter vida além do IFE. Então eu ficava pensando assim, chegar a hora de eu aposentar, eu vou fazer as coisas que eu gosto, meu ateliê que eu tenho e tal. E aí eu nunca parei para pensar, tipo assim, vou embora do IFE. Eu deixei a coisa acontecer. E hoje, se eu perguntar, tem saudade? Eu ainda não senti saudade. Porque eu acho que eu não me permito, porque eu vou sentir tanta saudade que eu não me permito nesse sentido. E também, como eu falei, eu não sei se eu faço alguma coisa para minha cabeça funcionar dessa forma, mas eu não me sinto fora do Instituto. Eu sou uma servidora do Instituto, vou ser até morrer, né? Então, eu me sinto da casa. Então, realmente, eu não tenho essa coisa, não ia assim. Claro, senti saudade, se eu parar para analisar, pensar, nossa, eu outro dia entrei na minha sala, no primeiro impacto, nossa, me deu, mas eu fiz aquilo, saiu um pouco. Então, eu posso dizer para você que isso não é uma utopia nem coisa, mas eu falo com toda sinceridade, eu trabalhei feliz aqui todos os dias. Eu posso dizer para você que minhas melhores amizades, que não são muitas, são poucas, mas muitas, muito verdadeira, foi desde a época de aluna aqui. Então era uma época assim, de cumplicidade, de aventura, de desbravamento, de almejar uma profissão, nosso futuro e tal. Então foram assim, coisas que eu tenho até hoje. Hoje ainda a gente tem esse laço muito forte com essas pessoas nessa época. Eu acho que foi a questão da arte, de ter priorizado essa questão da valorização da arte como questão como a arte como conhecimento, que eu acho que isso fez bem a muita gente. E eu acho que a gente abriu portas, digamos assim, porque abrir caminhos é mais difícil, né, nesse sentido. Mas eu me sinto realizada e assim satisfeita, muito feliz do que a gente conseguiu, né? Claro, com o apoio da direção e das pessoas, que a gente não fez isso sozinho, nunca. Com muita gente nos apoiando, dando incentivo. Então, eu acho que essa questão de mostrar o valor da arte. Quando a gente está vivendo, a gente não percebe isso. Depois a gente vai percebendo que quando eu aposentei, eu fiz um almoço na minha casa e convidei. E aí eu percebi o quanto as pessoas valorizavam essa minha trajetória no Instituto.
Aí foi que eu percebi o orgulho, tipo assim, da felicidade, tudo isso. Aposentei 1º de maio, dia do trabalho, agora. Então, isso é importantíssimo. Eu me preparei para aposentar. Então, quase que intuitivamente eu ficava assim, quando eu aposentar, eu vou trabalhar no meu ateliê. Porque eu comecei a montar meu ateliê há um tempão, tem uns 20 anos que eu comecei a preparar, montar meu ateliê, comprar material. Eu não podia fazer porque eu trabalhava aqui, mas eu já tinha tudo montado, porque eu queria, depois que eu aposentasse, trabalhar com isso. Então isso já vinha na minha cabeça, um processo, né, me aguardando. E aí eu vi que isso é importantíssimo, ter algo te aguardando para quando você aposentar, você dar seguimento. E depois, quando eu fiz a minha licenciatura em artes visuais, que eu esqueci de relatar isso, eu fiz licenciatura em artes visuais bem depois. Aí meu TCC foi baseado nisso, aposentadoria, principalmente servidores públicos. E aí eu vi muita coisa interessante que, a princípio, eu quando li, caiu para mim isso. Que fala assim, que a primeira coisa que a gente perde é a identidade, a sua identidade, porque aqui no IFE é Marcinha do IFE, né? E assim a gente, né? Aí quando eu me aposentasse, eu seria qual Marcinha, né? Então, acho que isso é um trabalho, assim, e a gente vem batendo nessa tecla desde quando eu fiz esse trabalho, aqui mesmo na instituição, eu fui no RH falar sobre isso, que eu achava de suma importância, porque a gente tinha histórico de pessoas que se aposentavam, adoeciam e morriam logo. Então, a gente tinha essa preocupação e eu trouxe para cá alguns questionamentos em relação a isso. E legal que hoje está sendo feito esse trabalho, né? É muito interessante. A gente está até numa comissão a comissão de aposentados reativos, o nome, não é? Então, eu acho esse trabalho de suma importância, porque as pessoas precisam disso, porque a gente se dedica um tempo enorme aqui, leva uma vida inteira aqui, não é? E quando você se aposenta, tipo assim, no outro dia você é quem? O que você vai fazer da vida? Então isso é grave, isso é sério, né? Então eu acho que a instituição tem um papel de responsabilidade nisso aí, porque se você dedicou 30, 35 anos aqui da sua vida, tem uma responsabilidade com você nesse sentido depois disso. Então acho que é um alerta, né? Um alerta para as pessoas que vão se aposentar, porque isso fatalmente vai acontecer, mesmo que chegar o tempo, não quero ficar mais um tempo, mas um dia vai acontecer. E é assim, de você ter esses objetivos, né? Manter, eu digo tipo assim, fecharam, não é que fecharam, mudaram algumas coisas, mas você tem novas oportunidades de ter novos objetivos, não é? Então é importantíssimo ter sempre objetivos, sempre ter um foco, uma meta, uma coisa que te inspire, que te provoque a fazer algo prazeroso. Olha, parece uma coisa utópica, mas para mim não é, nunca foi. A melhor coisa é você fazer o que gosta e estar num lugar onde você se sinta bem. Então isso também não é de graça, isso é um trabalho diário. Então eu acho que esse servidor, eu acho é importante conhecer um pouco da história dessa casa que é centenária. Então isso faz com que você valorize e se sinta bem de estar aqui, porque não é qualquer instituição. Ela tem essa coisa dessa formação, de ter dado tantas oportunidades a tanta gente. Então ela tem esse valor de coisa. Então é bom que a gente faça uma reflexão sobre isso e para que a gente possa manter esse papel, digamos, essa missão,
né? De ser essa instituição que acolhe, que recebe e que realiza sonhos, projetos de vida. Então, acho que os servidores poderiam, de vez em quando, refletir um pouco sobre isso. Onde que eles estão, que instituição é essa que eles estão aqui vivenciando. Aproveitem. Aproveitem, porque aqui é um potencial enorme. Tem um potencial enorme para os sonhos serem realizados, para os projetos acontecerem, a questão humana, da formação do sujeito como pessoa de bem. Isso aqui tem um potencial enorme e eu acho que depende muito, né, do seu desejo, né, de fazer que tudo isso aconteça, né? Então é importante que desejem isso também, que queiram isso, né? Porque a oportunidade aqui tem bastante.